ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Eu tenho imenso prazer de convidar o pastor Sebastião a subir aqui no púlpito. Vamos receber o servo de Deus, um aplauso a Jesus pela vida dele. Eu tenho que fazer uma declaração pública. A gente sempre recebe com honra todos os pastores que aqui vêm, mas eu tenho um especial apreço por este homem, não da agora, que somos colegas de ministério, ele bem mais antigo que eu. Ele tem essa carinha de novinho assim, mas ele está com setentinha, tá? Mas está firme. Eu admiro desde quando ele era pastor da Nova Vida em Niterói. Lá ele preparou uma juventude que deu frutos até o dia de hoje. Nós temos alguns pastores na Nova Vida que foi formado por este homem. E alguns que não foram como eu, mas que tiveram uma inspiração muito grande pela vida, pela conduta, pelo exemplo, pelo trabalho, de garra, os momentos. Eu hoje vou no Meia e cada vez que eu vou lá, eu volto de lá renovado, porque eu me lembro quando o pastor Sebastião, depois de ter uma grande igreja em Niterói, foi para Vitória, e realmente num desafio que eu sei que poucos homens aceitariam. Quando volta de lá, ele tem que recomeçar uma nova igreja aqui no Meia. E eu acho que a igreja do Meia era metade disso aqui. Era uma salinha, uma lojinha pequenininha, que eu me lembro que no dia da inauguração só ficou os pastores dentro, porque fora ficaram as pessoas. E eu vendo ele tendo que recomeçar dali do zero, eu louvei. Nessa época eu já tinha uma boa igreja na ilha. E a vida tem essas idas e vindas, né? E hoje, quando eu vou no Meia e vejo aquela igreja ali, o templo, o povo, eu só saio de lá glorificando a Deus, ao Senhor, pela vida do pastor Sebastião. Pastor, o senhor é muito querido, muito amado, mesmo sem saber, aqui nesta igreja. Deus abençoe, é uma alegria tê-lo aqui. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de Deus esteja conosco. Muito obrigado, pastor Carlos, pelas palavras boas, bonitas. Semana passada ele esteve lá conosco num sábado, num culto que a igreja promoveu, que eu nem sabia, mas a gente acaba desconfiando. 70 anos, então a igreja fez lá um evento, e eu agradeço a Deus. Para mim é um prazer, uma honra participar. Quero parabenizar a igreja por esse espaço. Isso é um milagre, isso é uma bênção. Eu ando atrás de espaço bom. Se a gente encontrar um espaço bom, a gente não está arrebentando portas, mas onde Deus abriu uma porta, a gente entra. E esse lugar, tendo que sair dali e encontrar esse espaço bonito, uma rua boa, é tudo maravilhoso. Parabéns aos irmãos, é Deus que está abençoando e os irmãos precisam ser gratos a Deus. Muito bem, sem mais delonga, eu quero compartilhar uma palavra aos irmãos nesta manhã. Ontem nós tivemos o nosso encontro lá de casais na igreja, e inclusive foi o nosso jantar do Dia dos Namorados. Não pôde ser no dia 12, não pôde ser no sábado seguinte, então teve que ser ontem. E a gente tinha lá 50 casais, num encontro muito bom, num jantar gostoso, na igreja. Nós estamos na igreja porque ali é o nosso ambiente, é a nossa casa.
e eu dei uma palavra, fui eu que eles me convidaram para mim dar uma palavra aos casais, mas eu posso dizer que não é uma palavra requentada que eu tenho hoje, não. É uma nova palavra nova, sem ser a de ontem. E para mim é uma satisfação, é um prazer poder falar para famílias, casais. Eu sei que essa igreja faz trabalho com família, então é difícil, ele já conhece muita coisa, sabe mais do que a gente, mas o que eu quero compartilhar é uma palavra bíblica, uma palavra que está no meu coração, mas também está no coração da Bíblia, e eu quero compartilhar com você. Então, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, no Evangelho de São Mateus, parece que está ali, eu acho que está certo, Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, e os versículos 19 e 20, só 2 versículos, e a minha palavra nesta manhã, domingo de manhã é o culto da igreja, o culto dos jovens, dos adolescentes, dos casais, a minha palavra será assim bem didática, não é uma mensagem, não é um discurso, não é um sermão, mas uma palavra à família, e eu vou procurar ser bem didático. Muito bem, diz Jesus, em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Olha que palavra maravilhosa de Jesus. Ele disse, em verdade vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, isto é, aqui e agora, concordar a respeito de qualquer coisa, é qualquer coisa, e me pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a força de um casal, a força de uma família, porque 2 já é suficiente, marido e mulher já é suficiente, para em concordância, em harmonia, pedir qualquer coisa, disse Jesus. É Jesus quem prometeu, não é o candidato a vereador, não é o deputado, não é o governador, mas é Jesus que diz, que se 2 concordar, então a concordância, o valor da concordância, e me pedir, ser-lhe-á concedido por meu Pai. E Jesus vai além dizendo, porque onde estiver 2 ou 3, aí é o filho, mas se tiver 3 filhos, melhor ainda, que é mais gente para orar. Quanto maior a união, mais forte se torna. Amém, queridos? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Oremos. Meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é espírito e vida. Tua palavra é poder. A Tua palavra é maravilhosa. E que o Senhor nos dê entendimento da palavra, revelação da palavra. E que a semente há de cair em boa terra nesta manhã e produzir frutos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu cheguei aqui, a moça me perguntou, qual o título da palavra do Senhor? E eu falei, os segredos de uma família feliz. Os segredos de uma família feliz. Como construir uma família feliz? Porque uma família feliz, uma família abençoada, precisa ser construída no dia a dia. Não acontece por acaso. Tem que ser construída por nós. É evidente que o Senhor tem que estar na frente, mas tem que haver a nossa participação. Queridos, antes de mais nada, Deus, a Bíblia, a igreja e a família caminham juntos. Esses 4 elementos são inseparáveis. Deus, o autor e consumador da vida. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o nosso Pai. Nós estamos aqui por causa de Deus.
A Bíblia é sagrada. Tudo que nós fazemos tem que estar apoiado na Bíblia Sagrada. Ela é o mapa, ela é a bússola, ela é o nosso orientador. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é relevante, a igreja é importante. A igreja é a família de Deus na terra. A igreja, não há vida fora da igreja, não tem como você sobreviver espiritualmente fora da igreja. Então a igreja é muito importante. Cristo amou a igreja, Cristo deu a sua vida pela igreja. E a família é um projeto de Deus. Deus tem prazer em abençoar a família. A minha família e a sua família é lugar da bênção de Deus. Amém, querido? O lugar da bênção é a família. Deus sempre abençoou a família. Sempre abençoou a família. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando de Deus, está falando da Bíblia, está falando da igreja. A igreja não sobrevive sem a família, porque a igreja é a união, é a congregação das famílias. A igreja é lugar de família, glórias a Deus por isso, que para a igreja vem a família. Lá na macumba, lá no candomblé, lá na umbanda, geralmente não vai a família. O inimigo usa uma estratégia que é o seguinte: ele manda o marido para um lugar e a mulher para outro. Raramente vai junto, servir o mesmo santo. Um quer, você está na linha tal, você está na linha tal. Não, você não vê família, pai, esposa e 3 filhos indo juntos, porque não faz, mas igreja é lugar da família. Muito bem, queridos. Quero dizer a você que a família é muito importante para a igreja. A família é muito importante para a igreja, para todas as igrejas, e inclusive essa igreja. Eu tenho certeza que a sua família é muito importante para a igreja, mas para a igreja de modo geral, a igreja cristã, a igreja evangélica, a família é muito importante. Amém? Deus valoriza a família, valorizou e valoriza a família, não só a igreja, nós, igreja, precisamos valorizar a família, mas precisamos valorizar a família, porque Deus valorizou e valoriza a família. Como o senhor sabe disso, pastor, que Deus valorizou a família? Na criação, lá na criação do homem, diz a Bíblia que quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é isto? Deus valorizando o homem, valorizando a mulher, valorizando a família. Na aliança de Deus com Abraão, quando Deus, tempos depois, chama Abraão, estava ele e sua esposa, e quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou só Abraão, Deus chamou Abraão e a sua esposa, porque ela estava dentro daquele chamado. Ele não disse: abandona a sua esposa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai e vai para o lugar que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, ali estava incluindo a esposa de Abraão. Nessa altura ele não tinha filho, mas ele, o casal. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai por um lugar que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei em nome, e em ti, em você e sua mulher, serão benditas todas as famílias da terra. Olha Deus valorizando a família, através daquela família, através daquele casal, Deus tinha um plano: abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias, inclusive eu e você, estamos sendo abençoados hoje no crente Abraão.
por causa daquele casal que foi escolhido, separado, abençoado e aceitou o desafio, foi um discípulo obediente, nós estamos sendo abençoados. Através de Abraão veio o Messias Jesus. E em Jesus todos nós somos abençoados. Amém, querido? No advento do Redentor, no advento da salvação, quando Deus quis enviar o Messias, o Salvador, para nos salvar, para nos resgatar das trevas, para nos fazer uma nova vida. Como foi que ele fez isto? Como foi que ele mandou? O Salvador foi enviado à terra no seio de uma família. Ele veio no seio de uma família, ele nasceu de uma família, havia uma mãe, ele tinha um pai, ele tem o pai eterno, o pai do céu, mas ele teve um pai na terra, e uma mãe. Maria ficou grávida 9 meses, Jesus, o divino mestre, o Salvador, o eterno Salvador, o rei, ele teve uma mulher que cuidou dele, que deu leitinho para ele, que deu papinha, que deu comida, que cuidou, que deu banho. Ele teve um pai terreno, que o cuidou, que o educou, que o alimentou, que o ensinou a primeira profissão, que o educou. Deus, o onipotente, Deus, o soberano, escolheu um casal e entregou o seu filho amado para que aquele casal tomasse conta dele. Quando ele era bebê, quando ele era adolescente, quando ele era jovem. Então, o Salvador veio no seio de uma família. Família é muito importante. Família, Deus ama a família. Deus valoriza a família. Jesus no seu ministério, ele valorizou a família. Tanto valorizou a família que aprove a ele realizar o seu primeiro milagre, iniciar o seu ministério propriamente dito, numa festa de casamento. Por que uma festa de casamento? Porque no casamento, ali está se formando uma nova família. O que é casamento? Casamento é para formar-se uma nova família. Uma nova família estava se formando ali. E ali Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Esse milagre tão significativo, tão expressivo, não da água em vinho, mas da revelação. Jesus estava se revelando como transformador. Ele é o grande transformador. E melhor, ele não sofre transformação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas ele transforma-nos em novas criaturas, em novas vidas. Amém, queridos? Glórias a Deus, aleluia. Então, queridos, nós vemos a igreja valorizando a família, Deus valorizando a família, Jesus valorizando a família. Os apóstolos de Jesus valorizaram a família. Paulo trabalha esse tema de família, fala de homem, fala de mulher, fala de relacionamentos, todos os relacionamentos. O apóstolo Paulo trata desse assunto nas suas cartas. O apóstolo São Pedro, apóstolo de Jesus, ele fala de família, fala dos relacionamentos familiares, do homem, da mulher, dos filhos, como o marido deve proceder em casa. Inclusive, Pedro desce os detalhes, diga, mulher, homem, trate a sua mulher com dignidade. Ela é a parte mais fraca, e etc, etc. Então, nós vemos os apóstolos falando de família, valorizando a família. Então, queridos, agora é comigo e você. Qual a importância da família para nós? Qual a importância da família para nós? Eu vi que o pastor Carlos perguntou, onde estão os jovens? Os jovens estão aí. Onde estão os adolescentes? Os adolescentes estão aí. Onde estão os casados? Estão aí. Onde estão os solteiros? Estão aí. Nós todos temos uma família.
jovens, adolescentes, casados, não casados, solteiros, viúvos. Todos nós temos uma família, nós temos um vínculo familiar. E a minha pergunta é: qual a importância da família para nós? Eu e você. Nós somos eu e você. Qual a importância que nós temos dado à família? A família é importante para a igreja? Ontem nós fizemos um jantar lá na igreja. Deu um trabalho terrível, rapaz. Inventamos fazer tudo na igreja. E um trabalho. 8 horas da manhã tinha uma equipe lá na igreja trabalhando. 8 horas. Enfeitando. Alugamos. Opção de coisas. Por que aquilo? É o jantar em si? É o jantar. Jantar você pode ir em qualquer self-service e jantar. Não é o jantar que é importante. O jantar é uma atração para trazer as pessoas, mas não é. É a valorização da família, dos casais. Então, a razão daquele... Inclusive, gastamos dinheiro, que nós cobramos R$30 por jantar, mas gastamos mais de 60. Então, R$30 pelo casal. Mas nós gastamos mais de 60. A igreja botou mais de R$2.000 para cobrir as despesas. Mas por que isto? Porque nós valorizamos a família. A razão daquele encontro ontem é que a igreja valoriza a família. E se há um casal abençoado, um casal forte, uma família forte, filhos fortes. Então, queridos, qual a importância para mim e para você da família? E eu faço uma segunda pergunta a você: temos valorizado a nossa família? Temos valorizado a nossa família? Nós precisamos valorizar a nossa família. A sua família é a sua família e precisa ser valorizada. Nós às vezes ficamos dizendo: a família do outro é que é boa. Não, a boa é a sua. Amém? Nós estamos vivendo no século 21. Século da ciência. O Brasil passa hoje por um momento muito bom, vamos dizer assim. Aí é lógico, estamos muito longe ainda, tem muita coisa para melhorar. Mas como o brasileiro tem mania de grandeza, nós estamos achando que estamos com a bola. Então a Europa agora está numa crise e nós, brasileiros, achamos que nós estamos bombando. O Brasil está doando avião para a Bolívia, para esses países aí, os aviões, estão doando navio, avião, mania de rico. Né? Mania de rico. Mas nós estamos melhorando. E esse progresso, glórias a Deus pelo progresso, mas nós estamos criando uma nova modalidade de família. O progresso, a evolução, a melhora de vida está criando uma nova modalidade de família. Porque existem família e agora nós estamos criando família. Entendeu? Que é diferente. Família é uma coisa, família é outra coisa. Como isto, pastor? Isso não faz parte da minha mensagem, é apenas entre parênteses, para um alerta a você. Que antigamente a gente tinha uma televisão só, a família tinha uma televisão. E a televisão ficava na sala. E quando sentava a família, tinha que tirar palitinho, qual o programa que vai assistir. Né? O que nós vamos assistir? Eu queria ver novela. Não, eu quero ver o não sei o quê. Eu quero ver o futebol. Mas a família discutia e chegava a um denominador, porque só tinha uma televisão. Mas com o nosso progresso, cada um tem a sua televisão. Lá em casa nós temos um problema. Nós temos 4 televisões em casa. E daqui uns dias eu acho que vai chegar a 5, só não tem televisão na cozinha. Mas a mulher está querendo botar uma na cozinha. Então o que você faz? Cada filho tem o seu computador.
Cada filho tem a sua televisão. Chega em casa, pega o seu copo de Coca-Cola, o seu biscoito ou a sua batata frita, e vai para o quarto e liga a sua televisão, ou liga o seu computador. E agora, em vez de ter uma família, a gente tem uma família. Você entendeu? Porque dentro daquela casa são ilhas. São ilhas. Por exemplo, a Grécia, um país, é um país e ilha. Não é um país. O Brasil é um país. Mas a Grécia tem 1.800 ilhas, sendo que mais de 1.000 ilhas têm povos, têm pessoas morando, mais de 1.000. Então, você mora na ilha tal, você não sabe, se você não tem muito recurso, você não sabe quem é o seu patrício que mora na ilha que está a 10 quilômetros. Porque é um país ilha. Então, nós precisamos atentar para isto. E a grande pergunta é: temos valorizado a nossa família? Temos? Não tem problema. Temos valorizado a nossa família? Temos investido na nossa família? Eu acredito que essa reunião, o pastor falou, esse mês é o mês da família, foi isso assim? Foi isso, mês da família, culto sobre família, isto é investimento na família. E a igreja investe na família, mas eu e você, nós precisamos investir na nossa família. Irmãos, se você não investir na sua família, família tem desgaste. Tudo na vida tem desgaste, todo relacionamento tem desgaste, e o relacionamento familiar sofre grandes desgastes, e se não houver investimento, reposição, então vai ficar ruim. O casal precisa trabalhar o seu casamento, né? Nós falamos na família. Família inclui os filhos, né? Não é só o casal, é a família inteira, toda a família. Mas o casal, como casal, você precisa trabalhar o seu casamento. Precisamos trabalhar o nosso casamento. Casamento precisa ser trabalhado. E sabemos que esse é um processo longo e trabalhoso, dura a vida inteira. Não, você não trabalha a família 1 mês ou 2 e está acabado, está pronto para o resto da vida. Não, não é assim. Esse dura a vida inteira. E o provérbio, Salomão diz que a luz, está lá em Provérbios 4:18, diz que, como é que está? Vamos ver, que é como a luz da aurora. A vereda do justo, quer dizer, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então, a nossa vereda, a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando até ser dia perfeito. O dia começa a amanhecer 5 horas, mas só tem sol lá para as 9. Não é de uma vez só. Não é acende o interruptor. Não, o dia vai amanhecendo. E assim deve ser a nossa vida. Mas para isto é preciso haver um investimento sério. Meus irmãos, qual a importância que nós temos dado à nossa família? Eu gostaria muito que você respondesse para você mesmo. Qual a importância que eu tenho dado à minha família? Eu queria fazer uma leitura de 2 salmos, faz parte da minha palavra. Eu acho que eu estou na hora de terminar e eu nem comecei. Mas nós vamos ler. Vamos ler Salmo 127 e 128? Esses 2 salmos aqui é o salmo da família. Salmo 127, Salmo 28 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente o granjeaste. Aos amados do Senhor, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Olha que verdade aqui nesse versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo a porta. Esse texto aqui merece uma interpretação, né? Mas tem a sua lógica. Versículo 28, capítulo 28. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Versículo 4. Eis como será abençoado a família que teme ao Senhor. Aleluia! O Senhor te abençoe desde os céus, para que veja a prosperidade da tua família. Jerusalém representa a sua família. Para que você possa ver a prosperidade da sua família, a bênção vem do céu. E Deus tem prazer em abençoar a sua família. Durante os dias da tua vida, para que você possa ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Querido, neste salmo nós encontramos 5 princípios ou verdades para uma família bem-sucedida. Nestes 2 salmos. Tem aqui 5 princípios para uma família bem-sucedida, uma família feliz, uma família abençoada. Quais são, pastor? Rapidamente. A família bem-sucedida é aquela que Deus constrói. É aquela que Deus está presente, que Deus constrói, que Deus está na frente. Deus precisa estar na frente, irmãos. Nós temos hoje uma filosofia evangélica aí, dizendo, faça tudo com a ajuda de Deus. Quer dizer, você na frente e Deus atrás. Não é assim, é Deus na frente e nós atrás. Amém, querido? Então, uma família bem-sucedida, uma família feliz, é aquela que Deus constrói. Uma família bem-sucedida, feliz, vitoriosa, é aquela que se coloca sob a proteção de Deus. É o que está escrito aqui. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E inútil é levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente o granjeaste. Então eu repito, a família bem-sucedida, família abençoada, é aquela que se coloca debaixo da proteção de Deus. O que diz o Salmo 91? Aquela que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tem a graça de Deus, tem a provisão de Deus. Diz lá, porque a mim se apegou com amor, aquela família, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que se apega a Deus por amor, ele diz, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, mostrarei a minha salvação, terá vida abundante. Amém? Salmo 91, aquele que você conhece tão bem. Família bem-sucedida é aquela que confia que Deus é o seu superior, que Deus é a sua cabeça. Essa é a família bem-sucedida, a família feliz, porque é isso que está escrito. Aquela que reconhece que Deus é o seu superior, diz, inútil vos será levantar de madrugada, inútil é todo esforço, inútil é levantar de madrugada, comer o pão que penosamente o granjeaste, porque os amados de Deus, os que confiam em Deus, Deus o dá enquanto dorme. Você pode interpretar esse versículo mal. Então vou cruzar os braços, não tem que fazer nada. Não é isso que está. Mas, irmãos, a verdadeira bênção, a diferença, é enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando.
Amém? A sua força, a nossa força nada vale, irmão. Nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer, tem algo para a gente fazer, mas fazer sem o apoio, sem a ajuda, sem a mão amorosa de Deus é inútil. Amém? Porque os amados de Deus, Deus o dá, não empresta nem aluga, Ele dá. Glórias a Deus, amém, querido? Família bem-sucedida, família abençoada, é aquela que busca a prosperidade que vem de Deus. A prosperidade, a riqueza, o bem-estar, é aquilo que vem de Deus, irmãos. Eu conheço casais que têm tudo materialmente falando, e vivem no inferno. Tem tudo. Mora muito bem, tem carro do ano, tem educação, tem profissão, e estão se desfazendo, se deteriorando. Por quê, irmãos? A verdadeira prosperidade é aquela que vem de Deus. Salmo 28, os versículos 3 e 4, Salmo 128, os versículos 3 e 4 diz: tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde os céus, e você verá a prosperidade da sua família. Que coisa linda é ver a prosperidade dos nossos filhos, que é muito bom, né? É uma alegria. Meu filho trabalha, tem um filho de 33 anos, solteiro, mora conosco em casa, não quis casar ainda, não arrumou namorada. Se tiver uma boa moça aí, fala comigo depois, que eu te apresento a ele, que eu estou querendo que o cara case, 33 anos, tá bom? Fala comigo, me dá o cartão que eu passo para ele. Não, estou aí para ajudar, estou aí para dar empurrãozinho. Aí, essa semana, terça-feira, ele foi numa agência e comprou um carro novo. Ele tinha carro, vendeu o carro velho e comprou um carro zero. Aí, chegou lá em casa com um carro velho. É um carro. Ele trabalha numa grande empresa. Eu não estou insinuando ninguém aí, não. Mas, todo o privilégio que eu não tive, ele tem. Aos 20 anos, eu era analfabeto, não sabia escrever nem ler, aos 20 anos. Fui para a escola aos 22 anos, a primeira vez que eu entrei na escola, tinha 22 anos. Trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde, e depois ia para a escola para aprender aquela, como é que chama, Mobral. Meu filho, diferente. Aos 20 e poucos anos, pôde fazer uma universidade. Aos 23, estava fazendo MBA. Aos 25, estava estudando no exterior. E eu digo, glórias a Deus, porque são privilégios, né, de bênção que Deus vai dando a gente, Mas ele comprou um carro bonito, novo, carro de primeira linha, e pediu: pai, o senhor podia ir comigo lá na garagem para a gente orar, agradecer a Deus por esse carro? Vamos, desci lá com ele. E estava eu sozinho com ele na garagem. Eu disse: meu filho, valorize isto. Isto é uma bênção, isto é um privilégio que eu não tive, que milhões de brasileiros não têm, que você tem. Valorize isto, meu filho, e cuidado, que isto é uma preciosidade. Há de haver que é um carro dramático, todo bonitão, primeira linha. Mas eu digo, isto pode ser um instrumento de morte para você. Isto pode ser uma desgraça na sua vida também. Não transforme esta bênção em maldição, meu filho. Falei com ele. Pai, está bem. Amém? A família bem-sucedida é aquela que busca prosperidade que vem do Senhor, porque aqui fala de prosperidade. A tua esposa no interior da tua casa é uma videira frutífera.
Jacó disse para José, naquela bênção que ele ministrou a José, seu filho, ele disse: meu filho, você será um ramo frutífero. Você será um ramo que vai estar por cima dos muros. Você sabe o que é isso? E essa palavra profética do pai cumpriu 100% na vida de José. Tanto cumpriu porque José foi bênção não dentro de Israel, mas por cima dos muros. Aonde que José foi bênção? No Egito. E no mundo, porque o Egito era um império que governava o mundo, e José era um homem conhecido em todo o mundo daquela época. Mas uma palavra do pai dizendo: meu filho, você será um ramo frutífero, não um ramo estéril. A palavra de pai tem poder. Olha, eu quero abrir um parênteses para dizer: ninguém, como tem as Débora que diz que ninguém ora melhor por um filho do que uma mãe, eu quero dizer, ninguém pode abençoar mais um filho do que um pai, do que uma mãe. Então, diga palavras de fé. Olha, nós vemos quando Jacó abençoou, ou melhor, quando Isaac abençoou o Jacó, a bênção não era para Jacó, a bênção era para Esaú. Mas ele estava velho, já cego, houve uma trapaça, que alguém queria roubar a bênção, e eu quero dizer que tem alguém querendo roubar a tua bênção. E o Jacó roubou a bênção de Esaú, e o Isaac botou a mão na cabeça do Jacó e o abençoou. Daí a pouco voltou o Esaú trazendo o prato de comida, a comida que ele havia pedido. E diz: pai, está aqui a comida, me abençoa. Ele disse: que bênção, meu filho, eu já comi e já abençoei. Meu pai, eu cheguei agora, o senhor deu a bênção a quem? Ele disse: eu estava desconfiado, porque o pelo era seu, mas a voz era uma voz estranha, era a voz de Jacó. Aí o pai, sabe o que ele disse? Ele disse: meu filho, eu não posso fazer nada por você, porque eu já dei a bênção ao seu irmão. Eu não posso voltar atrás, não tem como eu retirar a bênção. Pai, quando você abençoa seu filho, não tem como retirar a bênção. Mas quando você amaldiçoa, também não tem como tirar. Cuidado com as tuas palavras. Amém? Você não dá para nada. Você é um Zé Ninguém. Não, abençoa. Porque você abençoa, as suas mãos foram feitas para abençoar. Amém? Glórias a Deus. Queridos, família bem-sucedida é aquela cujo adorno vem de Deus. É Deus quem dá o adorno, é Deus quem feita, é Deus quem enriquece. Diz lá o Salmo: para que veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Isto é o adorno de Deus, é a bênção de Deus. Queridos, você quer a bênção do Senhor? Nós precisamos da bênção do Senhor. Eu quero deixar uma palavra, terminando, já passei da hora, uma palavra ao marido e à esposa. Marido, diz a Bíblia, marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto é mandamento de Deus. Amém? Mandamento de Deus. Pratique o amor. Isso é uma lei. A lei do amor precisa ser praticada dentro da nossa casa. Marido, invista na sua esposa. Aos maridos. Marido, invista na sua. Você precisa investir na sua esposa. E eu não vou entrar em detalhes sobre esse investimento. Mas todo esposo quer ter uma esposa bonita. Mas você tem que investir nela, rapaz. Você tem que dar dinheiro para ela ir para o cabeleireiro. Você tem que dar dinheiro para ela comprar roupa. Aí, glória a Deus! Invista nela, invista nela, invista na sua esposa. É um dever.
Esposas, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Eu vou substituir a palavra submissão, que não tem nada de feio essa palavra, mas nós podemos substituir por esposas, honrem os seus maridos. Honra, dê honra ao seu marido. Irmão, homem e mulher é diferente. Psicologicamente é diferente, emocionalmente é diferente. A mulher quer ser amada, quer se sentir amada pelo seu marido. O homem quer se sentir valorizado, honrado. Amém? Mesmo que ele não mande, porque quem está mandando é as mulheres mesmo. Mas você dá honra a ele, dá honra ao seu marido. Amém, queridos? Jesus foi submisso ao Pai. Ele era Deus, ele era o eterno, ele é o Rei dos Reis. Mas ele disse: Pai, faça-se a tua vontade. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Queridos, é isso aí. Eu quero essa palavra que eu deixo com você nesta manhã, com muito amor. E quero afirmar a você: a sua casa, a sua família é o lugar da bênção de Deus. Não abra mão disto. A sua casa não é lugar de confusão, não é lugar de desgraça, mas é lugar da bênção de Deus. E Deus tem prazer em abençoar a sua casa, a sua família, a minha casa, a nossa família. Deus tem prazer. A nossa casa é o depositário da bênção do Senhor, da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, tua palavra é verdadeira, tua palavra não volta vazia. Permita, Senhor, que o teu Espírito Santo possa plantar uma sementinha em cada coração aqui nesta manhã. Que esse tempo que nós estamos passando aqui seja um tempo maravilhoso e muito útil, porque estamos ouvindo a tua palavra. Nós queremos cada dia valorizar a família, porque Deus valoriza. Família faz parte do projeto de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar o pastor para vir aqui na frente, e ele vai fazer algo e eu vou estar orando. Nós queremos convidar os casais, casados aqui. Quando eu digo casado, que vive a vida comum do lar. Amém, irmãos? Porque hoje temos casais que vivem uma união estável, né? Que é legalmente reconhecido como casamento também. Então, eu vou pedir que você fique de frente para o seu esposo, a sua esposa. Isso. Glória a Deus. Isso. Você quer vir aqui na frente? Hein? Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem com a sua esposa aqui. Regina, não é para dançar quadrilha não, hein? Ok. Vem. Eu falei durante a semana, pastor, que nós iríamos fazer aqui uma renovação de votos. Eu acredito que o diabo trabalhou muito para você não estar aqui nesta manhã, e talvez alguns irmãos não estiveram, porque eu estou sentindo a falta de muitos casais aqui esta manhã, porque eu tenho certeza que Satanás trabalhou para que você não estivesse aqui, porque esse ato fortalece o nosso casamento. A palavra do pastor estava ali vibrando. Por mim ele continuaria falando aqui até as 2 da tarde, porque mesmo sendo pastor, irmãos, cada vez que o Espírito Santo coloca uma palavra, uma frase na boca do mensageiro, do nosso pastor que está ministrando para nós, revigora o meu coração, me lembra tantas coisas, né? Então, você tem a aliança do seu casamento aí com você? Quem está com a aliança? Você vai pegar a aliança, né? Vai dar para a sua esposa, a sua e o seu esposo. Troca a aliança. Isso. Né? Ok.
Muito bem, eu vou ajudar aqui o pastor. Então eu quero que você, agora já trocaram as alianças, estão cada um na mão, está tirando? Você vai repetir comigo, você vai dizer, os esposos vão colocar primeiro nas mãos das esposas, tá bom? Primeiro nas mãos das esposas, depois nós oramos. Esposos, você vai olhando para o rosto da sua esposa, você vai só me ouvir, vai olhar no olho, olho no olho, e vai dizer, querida, com este anel, reafirmo todos os votos e promessas que eu fiz a você. Agora diga quantos anos você tem de casado. Então diga, 17, 14, 50, 49, 30, atrás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, esposa, você vai colocar no dedo do seu marido. Você vai dizer, querido, com este anel, reafirmo todos os votos e promessas que eu fiz a você. Diga quantos anos? Atrás. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, olhando para a sua esposa e olhando para o seu marido. Olho no olho. Diga. Primeiro os homens vão dizer, fulana, diga o nome dela. Eu te amo e quero sempre te amar. Agora, esposa, você, diga, fulano, eu te amo e quero sempre te amar. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode beijar. Pode beijar. Amém. Amém. Ontem eu preguei lá na igreja. Preguei não, deixei uma palavra lá no jantar, tinha que ser culto, porque todo mundo estava com vontade de jantar. E eu disse que nós, família, precisamos construir uma cultura familiar sadia. Eu vou repetir. Nós precisamos construir uma cultura familiar sadia. Nós tivemos agora aí a Rio Mais 20, reunindo mais de 180 países. O que é aquilo? As diferentes culturas, cada um se manifestou na sua cultura, os povos, né, a reunião dos povos. E eu estive lá no aterro, estive lá no Museu de Arte Moderna, e tinha aquelas tribos, rapaz, cada um com a sua cultura, tinha índio, tinha boliviano, tinha indiano, e aquilo é cultura. Eu e você, direto ou indiretamente, nós estamos construindo uma cultura familiar, né? Mas a minha palavra a você é, construa uma cultura familiar sadia, porque tem muita contracultura, tem muita cultura doentia, né? A cultura do grito, você grita para ela grita para você. Isso não é cultura, é uma cultura doentia de morte, cultura do palavrão, né? Família que fala palavrão, já ensina os filhos a falar palavrão, a cultura da mentira e etc. Construa uma cultura familiar. E como o pastor falou que eu ainda estou cedo, deixa eu contar uma historinha rapidamente para você, para encerrar, para mim ir embora. Um casalzinho de velho, 85 anos, ele e ela, casada há mais de 60 anos, foram no supermercado fazer compra. Estava fazendo compra no supermercado. A mulher empurrava o carrinho e o velhinho apanhava as compras na prateleira e botava no carrinho. Mas tudo que o esposo pegava na prateleira, ele dizia assim, meu bem, vai querer levar iogurte? Ela dizia, sim, ele punha no carrinho. Aí ele pegava leite, minha querida, vamos querer levar leite? Sim, põe leite. Chegava lá na seção dos pães, ele pegou pão. Querida, você vai levar pão, meu amor? Aí ela, sim. Aí havia um casal assim, bonitão, jovem, aproximou dele e disse, mas que coisa linda, que coisa maravilhosa o senhor com essa idade, e tudo que o senhor vai pôr no carrinho, o senhor diz, minha querida, meu bem, meu amor, vai querer, que coisa linda.
Aí ele falou, não, meu filho, é que eu esqueci o nome dela. Amém. Homens, construir uma cultura familiar sadia é mesmo, quando você esqueceu o nome dela, chama de meu amor, chama de minha querida. Pastor Sebastião, podem sentar, irmãos, apenas uma palavra. O Senhor não sabe, o Senhor trouxe a salvação para a minha vida. Eu quero pedir ao irmão que receba da nossa liderança de casais. Vou lá na reunião. Uma salva de palmas aqui, em nome de toda a igreja, receba. Pastor Sebastião, agora eu já sei por que você tem aquela igreja. Eu, sinceramente, sem nenhuma demagogia, eu queria tê-lo como meu pastor. É gostoso demais. Muito bom. Olha, esse é o verdadeiro pastorzão mesmo, que bênção. Gente, eu estou saindo daqui esta manhã tremendamente abençoado. Olha, vamos criar, eu gostei dessa frase, pastor. Vamos criar uma cultura familiar nos princípios da palavra de Deus. Comece a corrigir pequenas coisas que vai abençoar a tua vida. Maridos, dê oportunidade à sua esposa se expressar. Mulheres, dê oportunidade aos seus maridos de se expressar. Gente, dê oportunidade aos seus filhos de se expressar. O pastor estava falando sobre o negócio da ilha, né? Família e família. Lá em casa, nós estamos com a caçula em casa. Os demais já foram despachados, né? Casados. Mas sabe o que acontece? Nós vamos todos para a sala. Ela tem televisão no quarto dela. Nós temos um televisor na sala. Tem uma briga lá para mudar o controle, né? Que eu sempre uso do poder patriarcal para ficar com o controle na mão. Mas, de vez em quando eu cedo. E a gente vê programas juntos. E parece uma coisa engraçada, que é, dependendo da programação, a gente interage, né? E aquele momento passa a ser um momento tremendo de comunhão. Crie culturas que aproxime você. Se não tem na sua mesa, compre uma mesa para jantar ou almoçar junto, em nome de Jesus. Mantenha o trabalho, mesmo que coloque o prato feito para cada um. Se você não quer colocar a mesa, coloque, espera aí, gente, coloca para todo mundo. Faça uma oração juntos. Agradeça a Deus o pão. Converse. Cultura se cria. Vou repetir aqui, cultura se cria. Cultura se herda, mas também cultura se cria. Crie uma cultura de comunhão dentro dos vossos lar, né? Eu tenho um meu netinho que durante a semana ele fica na parte da manhã comigo. E a gente vai na hora de comer. Outro dia ele estava lá, fominha, né? Puxou o avô. Aí a avó disse: vem cá, você não esqueceu de alguma coisa, não? Ele: Pai do céu, obrigado pelo pão. Cultura se cria. Pastor, qual o valor espiritual? Que essa cultura o Espírito Santo vai usar. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus, pela palavra do teu servo. Leva-nos aos nossos lares na tua presença. Dai-nos uma tarde em paz. Que logo mais possamos estar de volta, te adorando em espírito e verdade. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga junto comigo: Amém. Amém. Amém.